Teremos 15 mil torcedores em São Januário na sexta-feira, quase casa cheia. Na partida, o Ricardo Graça vai substituir o Valber, o Andrei vai substituir o Marquinhos Gabriel. Calma, o Marquinhos Gabriel vai substituir o Nenê. Não sei como, mas ele vai substituir o Nenê. E assim a gente vai encarar o CSA em uma partida que pode colocar o Vasco, recolocar o Vasco em condições do tão sonhado G4 da Série B. Vou trazer para vocês aqui um trecho do programa que eu amo assistir, que é Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, onde eles fazem uma matemática e garantem que o Vasco estará na primeira divisão do ano que vem. Na minha modesta opinião, a decisão para o Vasco vai ser Guarani e Botafogo. Porque ele vai joga em casa com o Botafogo e fora com o Guarani lá em Campinas. Se ele passar pelo no jogo de sábado, para mim, ele ganha. Se ele passar, ele está dentro. Se ele tropeçar, um abraço. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal, contando sempre com o seu joinha, que é fundamental para esse canal ser indicado no YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Hoje eu fiz um vídeo sentando a porrada no Alexandre Pássaro e na gestão, e teve um ou outro ali que achou ruim, você tem que falar de futebol, parar de falar de política e gestão. Meu amigo, vocês não conhecem o canal. Então, se você quer ouvir só puxação de saco e futebol, tem o GE, tem a Sport TV, tem um monte de canal que só fala de futebol. Só trocar de canal, beleza? Agora eu vou trazer o assunto futebol, trazer a possibilidade do Vasco passar. O Vasco, que é sexto colocado, com 47 pontos, se ganhar, vai colar sim no G4, mas o problema é o se, o problema é quando depende do Vasco, o problema é a falta do Nenê, o problema é o Marquinhos Gabriel no meio de campo, o problema é o Andrei, o problema é o Ricardo Graça, seu zagueiro, o problema é um monte de problema que o Vasco vai ter que enfrentar novamente e alguma hora vai ter que ganhar. E aí, para isso, a torcida vai encher o estádio. Foi liberado, a Prefeitura do Rio liberou aí lotação máxima nos estádios. Lógico, o Vasco não colocou a lotação máxima, liberou mais alguns milhares de torcedores. Então vamos ter 15 mil a capacidade para São Januário na sexta-feira. Bem provável de ter a capacidade esgotada e a torcida apoiando esse time mais uma vez. A torcida sempre fazendo o papel que falta, são eles fazer o papel dentro de campo. Amanhã o Sampaio Corrêa enfrenta o Guarani que pode passar o Vasco se o Vasco tropeçar, mas aí já nem interessa, o Vasco tropeçar já nem interessa o Guarani, pode esquecer. O Vasco encara na sexta-feira às 9h30 o CSA também briga para passar o Vasco. Teve um tempo que o Vasco estava atrás do Náutico, do CSA, do Sampaio Corrêa, do Guarani, agora esses times estão todos atrás dele. O problema é agora chegar e entrar, né? O que falta é toda vez que depende do Vasco, toda vez que os clubes tropeçam, o Vasco tropeça também. Aí é que mata o torcedor de ódio, de raiva. E se a gente ganhar do CSA, jogando em casa, com o apoio da torcida, mesmo sem o Nenê, a gente vai estar a 1 ponto do CRB, porque a gente vai para 50, e a 3 pontos do Botafogo. Eu vou trazer para vocês aqui um vídeo da galera lá Os Donos da Bola do Rio de Janeiro, onde eles debatem essa situação. Eles sempre com um olhar otimista, é claro, falando que se o Vasco ganha do CSA, com certeza a sequência para o Vasco vai depender muito do confronto com o Guarani e o Botafogo, porque no final, na opinião deles, os times que o Vasco vai pegar, o Remo, o Londrina, o Vila Nova, o Vitória, são times teoricamente fáceis, mas foi justamente aonde o Vasco mais tropeçou. Então não dá pra gente ficar contando com o ovo no rabo da galinha, principalmente quando o assunto é o Vasco da Gama. Então, para finalizar esse vídeo, para não ficar muito chato, muito longo, e para aqueles que gostam de ouvir falar de futebol, escalação, a gente viu aí que o Ricardo Graça volta, sai o Valber, no meio, ao que tudo indica, inclusive o Andrei deu uma entrevista hoje, né, na Vasco TV,
Ao que tudo indica, o Andrei vai fazer a do Marquinhos Gabriel, vai ser o segundo volante, o Bruno Gomes o primeiro, e o Marquinhos Gabriel vai fazer a articulação, vai ser o meia de ligação que ele nunca foi. Então, Marquinhos Gabriel no lugar do Nenê e o Andrei no lugar do Marquinhos Gabriel. O Andrei que falou que na coletiva que nos jogos, tanto ele quanto o Bruno Gomes vão alterar ali a situação de ser primeiro ou segundo volante. Então já tá, é uma maneira de que eles já estão sendo instruídos pelo Diniz. Uma hora um sobe, outra hora desce. E o importante é que haja uma cobertura para essa defesa que é fraquíssima. E vamos de Zeca na lateral. E todos os times sabem que o ponto fraco do Vasco é jogar nas costas desse lateral limitadíssimo. Beleza? Vou deixar para vocês agora a resenha do programa Os Donos da Bola, fazendo a matemática e garantindo o Vasco na primeira divisão. Fique com Deus, grande abraço e saudações vascaínas. Não, o Botafogo pega confiança. Pega confiança, né? O Vasco é que pega o CSA. O Botafogo vai pegar o Confiança agora em casa. O Confiança não está aspirando confiança nenhuma. O Botafogo vai classificar. Então, bem, esse ponto que o Botafogo ganhou fez com que ele subisse para 95% de chance de subir para a Série A. Esse ponto. Eu parto da premissa que esse ponto foi ruim para quem? O ponto que o Botafogo ganhou. Eu acho que o ideal para o Vasco era o Botafogo ganhar o jogo. Entendi. Empatou. O que aconteceu? O Goiás pulou para 53, o Vasco vai jogar. Mas olha bem, o Vasco ganhando, fica a 3 pontos do Goiás. Quem não jogou aqui ainda foi o Vasco. O Avaí também não. Guarani também não jogou. O Avaí, eu tô falando, o Vasco eu tô olhando para cima. Ah, sim. O Avaí também não, tem 31 ali, né? Então o Vasco não jogou. Ele ganhando o seu jogo, Ronaldo, ele vai a 50 pontos. Ele vai estar 1 ponto do quinto, 2 pontos, 3 pontos do quarto colocado e do terceiro. Claro que falta o Avaí jogar ainda. Ou seja, o Vasco passa a estar a 3 pontos do terceiro colocado, pô. Olha aí, faltando 7 rodadas para o final, 6. Depois do jogo, faltam 6 rodadas para tirar 3 pontos. Não é isso? 6 pontos do segundo colocado, que é o Botafogo, que ele vai jogar no outro final de semana. Né? Que ele vai jogar, que ele pode ficar a 3 pontos ficar a 3 pontos do Botafogo. Entendeu? Então, a chance do Vasco tá tudo acontecendo. Para ele. São os sinais que o professor René Simões, olha, né? bem, tem tudo acontecido, agora o Vasco tem que ganhar, né? Adianta ficar contando história aqui, tudo acontecendo e o Vasco não tá, né? O Avaí joga contra o Operário. O Operário vem de uma virada espetacular em cima do CSA. Estava perdendo de 2-0 lá em Alagoas. Que o time joga como um Operário nesse jogo aí. Vai jogar em casa e querendo sair da zona. Não podemos esquecer um detalhe muito importante. Na minha modesta opinião, a decisão para o Vasco vai ser Guarani e Botafogo. Porque ele vai joga em casa com o Botafogo e fora com o Guarani lá em Campinas. Se ele passar pelo no jogo de sábado, para mim, ele ganha. Se ele passar, ele está dentro. Se ele tropeçar, um abraço. Ronaldo, faz a conta de 63. Tropeçando ou não tropeçando, pulando, salto, correndo, ele tem que chegar a 63. Quantos jogos e quantas vitórias e quantos pontos o Vasco precisa? Segundo os matemáticos, 63 é arriscado. Ele precisa de 13. Ele ganhando sábado em 6, 18, ele precisa de 13. Então ele ainda tem 5 pontos ainda para... Ou seja, um jogo que ele pode perder e 2 empates. Entendeu? Então se ele ganhar 3 jogos... Ele vai 59, 59, 62. Então ele precisa ganhar 4 jogos de 6. 4 jogos de 6. O Vasco. 4 jogos de 6. 62 não deu. Precisa de 63, que é o que estão dizendo no meio. Não os matemáticos. A gente tem que Mas no pensar meio que ele precisa de 6 jogos, ele ganha 4 e um empate. Então ele pode empatar com o Guarani. Antes dessas contas que você está fazendo, ele tinha o Coritiba, que era o líder. Passou pelo Coritiba. Ele tinha o Náutico, que estava na briga, continuou na briga. E ele empatou. Bom resultado lá. Ele está encarando todos esses aí e indo bem. Acho que ganhando agora o CSA, ele entra definitivamente na briga. E ele tem esse jogo agora em casa, depois ele pega o Botafogo, depois pega o Guarani lá. Antes pega o Guarani. Antes ele pega o Guarani. Botafogo, depois pega o Guarani. Tem razão. Os outros 4 jogos que vão restar são equipes aqui de baixo.
É Brasil de Pelotas, é Remo. Tem aquele Brasil já caído. Vai pegar os times aqui de baixo. Então, o Vasco tem agora esse jogo, sabe que é fundamental, e vai ganhar. E depois 2 jogos com o time de cima, né? Então, o Guarani, o Ronaldo Jeito tá falando do Guarani é um novo fenômeno do campeonato. Cuidado, né? Aí, ó, você que vai pro Mundial, aí, cuidado com o Guarani. Não, o Ronaldo tá falando com razão Mas ele tem um ponto só atrás do Vasco. Mas um ponto com jogo a mais. Se o Vasco ganhar, ele vai ficar 4 pontos atrás. Se o Vasco, se ele ganhar, o Vasco ganhar sábado, ele vai ficar 4 pontos atrás. Se o Vasco ganhar 50, depois ele ganhando, ele vai a 49. Peraí, ele ganhando vai a 49. Quando ele jogar com o Vasco... Cuidado aí, o pessoal aí, ó, da Champions League, da Bundesliga. Cuidado com o Guarani, que é o novo fenômeno do Guarani. Imbatível esse time do Guarani. O Guarani tem 46 pontos. Só para a matemática. O Guarani tem 46 pontos. O Vasco tem 47. Falou demais. Se ganhar, vai a 50.